Meu pai, minha mãe tem Alzheimer ou outro tipo de demência e ele não quer tomar banho. Todo dia mesmo sofrimento. Rola debate, às vezes até violência, não aguento mais isso. Se essa é a situação pela qual você está passando ou mesmo alguém que você conheça, esse vídeo é para você. O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP, atendendo em São Paulo e Balneário Camboriú. E hoje eu vou trazer algumas dicas de como resolver essa situação, deixar um pouco mais leve e até te ajudar a entender por que isso talvez esteja acontecendo. Primeira questão, a gente está falando aqui de pessoas com demência, idosos com demência. Lembra, a demência ela não causa problemas apenas na memória, ela também causa problemas na compreensão. Então, se aquele paciente acha que ele já tomou banho hoje, talvez na memória dele realmente ele tenha tomado banho hoje, porque ele está se lembrando de um banho de semanas atrás. E às vezes ele não está compreendendo que ele realmente está com um cheiro ruim ou que está precisando fazer uma higiene, precisa trocar de roupa. A gente não está falando de uma pessoa com plenas faculdades mentais. Então, eu sempre falo para todos os meus pacientes que não existem grandes regras no cuidado de um idoso com demência, porém, a única regra que realmente existe é não entre em combate, não vale a pena, só vai desgastar todo mundo, o idoso e você. Porque o que você está falando, você pode estar falando, mas ele não está acreditando, porque na memória dele, na cabeça dele, isso tem outro valor. Vale a pena a gente dar um passo para trás e tentar entender o que está acontecendo. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu trago algumas dicas de como falar com um idoso que tem Alzheimer. Lá tem algumas dicas legais também, que sempre são válidas. Vou deixar o vídeo linkado aqui para você ir lá conferir. Vamos lá para as dicas de hoje? Primeira dica é: tente entender se tem um motivo por qual ele não tá querendo tomar banho. Muitas vezes tem. Ah, mas por que ele não fala? Lembra, a compreensão dele tá prejudicada. Se eu vou tomar banho e eu sinto que eu tô com frio, eu consigo, né, entender isso, eu consigo verbalizar, eu tô com frio, não vou tomar banho agora, eu vou colocar um aquecedor, enfim. O idoso, ele tá sofrendo e ele não sabe o motivo. Ele não consegue entender para conseguir verbalizar. Muitas vezes ele não consegue nem verbalizar. Então, cabe a gente tentar interpretar. Muitas vezes a gente resolve esse motivo e isso já alivia bastante. Ou, pelo menos, a gente resolve ali no primeiro dia, vai ter dificuldade, mas com o tempo ele vai se sentindo mais seguro para aquele banho. Alguns dos principais motivos. Primeiro, como o exemplo que eu dei, esse idoso está com frio. Muitas vezes é o idoso que fica com a pele arrepiada, aquele idoso que fica assim desse jeito. Lembra que idoso, principalmente idoso magrinho, às vezes ele sente mais frio realmente. Às vezes a gente tá ali agitado, não, tá um calorão, mas o idoso tá com frio. O que importa é ele, não é mesmo? E aí, algumas dicas nesse caso é colocar um aquecedorzinho, né, aqueles pequenininhos elétricos ali no banheiro. Dar banho ali no horário mais quente do dia. Não precisa ser banho à noite, gente. Pode ser banho ali no meio-dia, 2 da tarde, que é o horário mais quente do dia, ele vai sofrer um pouquinho menos. Outro motivo que pode ter para esse idoso não estar querendo tomar banho é dor. Muito idoso com demência, eles têm dor. Não por conta da demência em si, mas por conta de outras condições da idade. Então, principalmente aquele idoso que tem contratura, que a gente fala, é aquele idoso que às vezes já está mais acamado ou mais sentado na cadeira, ou às vezes que tem uma sequela de AVC, que ele fica realmente com os braços sempre assim, as pernas também sempre flexionadas. Isso não é natural, isso são contraturas. E dói demais isso. Ou mesmo aquele idoso bem magrinho, que já perdeu muito músculo, idoso que fica sentado ou deitado muito tempo na mesma posição, eles costumam ter dor. E aí, na hora do banho, a hora que a gente mexe neles, levanta braços, eles estão com dor. É aquele paciente que às vezes você mesmo pode notar, né? Se ele tem essa postura de contratura, isso dói demais. Ou então aquele paciente que geme, que reclama na hora de ser trocado de fralda, por exemplo, se ele usa a fralda. É um paciente que vai ter dor na hora do banho. E aí existem alguns analgésicos, principalmente a dipirona e paracetamol, que são super seguros de ser usado por praticamente qualquer idoso. Existem analgésicos mais fortes que a gente pode usar, mas isso é mais com consulta médica. Faz o teste, dá ali 1 grama de dipirona, 1 hora mais ou menos antes do banho, para dar tempo de fazer efeito, e ver como que ele vai reagir. Vamos ver se ele vai ficar mais tranquilo. Pode ser também que esse idoso esteja tendo medo de cair. É aquele idoso, porque muitos idosos, eles vão perdendo a força nas pernas. E aí a pessoa, se a gente tá ali de pé, né, a gente se sente seguro estando de pé. Mas ele, com pouca força nas pernas, às vezes ele sente o desequilíbrio só em estar de pé. E aí é aquele idoso que às vezes está segurando em todos os lugares, ou então também fica gemendo, fica gritando. O que dá pra fazer? Colocar um banquinho. Então deixa ele sentado ali na hora do banho. Colocar algumas barras, alguns lugares onde ele possa se segurar e sentir menos medo. Uma outra causa muito comum para o idoso não aceitar tomar banho é vergonha. Mesmo um idoso ali com uma demência moderada, às vezes até avançada, ele tem vergonha. Principalmente no caso do Alzheimer, que é a demência mais comum, esses pacientes, eles perdem as memórias antigas por último. Então, é um paciente que às vezes tem 85 anos, mas na cabeça dele ele tem 30. E aí,
tem por exemplo, uma mulher ali dando banho nele. Para ele isso é um absurdo. Ele não reconhece a dificuldade que ele tem, ou às vezes até reconhece, mas ele acha um absurdo. Às vezes são pessoas de outras épocas, são pessoas de outras épocas, na verdade, com ensinamentos, com educações diferentes, que simplesmente não aceitam isso. E aí, bom, se tiver alguém do mesmo sexo, né, para dar banho, melhor, mas às vezes não é possível, eu compreendo isso. E aí eu vejo muitas cuidadoras, principalmente cuidadoras, né, na maioria das vezes a cuidadora contratada é mulher, mas existem muitos cuidadores maravilhosos. Mas as cuidadoras, elas às vezes fazem transformações mesmo. Já vi cuidadora que ela vai lá e prende o cabelo, pro cabelo ficar bem baixinho, coloca um boné. Às vezes eu já vi até cuidadora que faz bigodinho e muitas vezes isso é suficiente, sabe? Ela, não, então tá, então vou chamar o meu colega, aí vem com uma roupa mais masculina e às vezes o idoso compra a ideia, tá? E vice-versa, eu já vi homem também, cuidador homem que às vezes vem um pouquinho mais feminilizado, com, enfim, o cabelo de algum jeito pra senhora que quer ser o banho dado por outra mulher. Mas mesmo quando é do mesmo sexo, é bem comum que os idosos sintam vergonha, né? Às vezes é aquele idoso que tá se tapando, que tapa principalmente a parte íntima, que não quer mostrar aqui o seio, no caso das mulheres. E aí, nesses casos, o que dá pra fazer? Primeiro, verifique se esse idoso realmente precisa de ajuda pro banho. Não é porque o idoso tem demência que precisa de ajuda. Principalmente as demências leves, eles conseguem muitas vezes tomar banho. Mas se ele realmente está precisando, se você já viu que ele tá ficando sujo depois do banho, ele já caiu no box, tá inseguro, o que dá pra fazer? Primeiro, dá pra ficar ali no banheiro, mas se ele consegue se banhar, dá pra ficar ali prestando só auxílio. Ó, seu João, eu tô aqui, mas eu vou ficar virada de costas aqui encostada no box. Se o senhor precisar, eu vou estar aqui. Ou então, não, fica ali junto, mesmo realmente precisa, mas dá pra dar o sabonete na mão dele, por exemplo, pra lavar as partes íntimas. Então, lava ali a axila, lava o pé, mas deixa a parte íntima pra ele e explica, pega o sabonete, esfrega desse jeito. Muitas vezes isso é suficiente para boa parte dos idosos, manter a independência assim o máximo que dá e eles perdem um pouco da vergonha. E uma coisa bem importante, gente, não precisa passar sabonete no corpo inteiro, tá? A nossa pele, ela não é suja. A gente tem bactérias do bem que protegem a gente contra bactérias do mal. A gente tem uma gordurinha, um sebinho que ele protege a nossa pele. Pro idoso, que ele tem uma pele mais frágil, uma imunidade pior, isso é ainda mais importante. Então, não é pra passar sabonete. Mesmo que seja um sabonete de glicerina, não é pra passar sabonete no corpo inteiro. É só nas partes que fazem cheiro. É na axila, nas partes íntimas e no pé, tá? No restante do corpo, só a água ali com aquela pequena espuminha que cai já é suficiente, porque isso não é sujo, isso é a nossa própria pele. Pode perguntar para qualquer dermatologista, tá bom? Outra coisa que também acontece é o idoso que tem a síndrome do pôr do sol. Não sei se você já ouviu falar, a síndrome do pôr do sol é uma irritabilidade que acontece na hora do pôr do sol. Então, geralmente ali dependendo da época do ano, né, mas entre 5, 6, 7 da tarde ou da noite, ali aquela queda do sol, isso não é muito bem compreendido, mas isso faz com que o paciente fique irritado por si só, mesmo sem motivo. Então evita, né, faz o teste. Se você tá dando banho nesse horário, ali no comecinho da noite, final da tarde, e ele tá ficando irritado, muda o horário. Às vezes é uma questão de dar banho ali num horário mais cedo, já vai ajudar. E se você investigou tudo isso, tratou tudo isso, e mesmo assim esse idoso continua dificultando o cuidado, existem algumas outras dicas. Lembre-se, não é fácil. Mas a gente não deve tentar as coisas só uma vez, 2 vezes e não deu certo. Muitas vezes, pela repetição, a gente vai chegar no que a gente precisa para aquele idoso, tá? Uma dica é criar uma rotina de forma que aquele idoso associe o banho com alguma atividade. Então, por exemplo, dá sempre antes do almoço, dá sempre depois do almoço. Nas primeiras ele vai brigar muito, porque ele briga para tomar banho. Depois o cérebro dele, mesmo com a demência, pode sim fazer essa associação. Ele já vai saber, já vai estar mais tranquilo de saber que é uma rotina mesmo. A rotina para o idoso com demência ela é importante. E dá para, inclusive, colocar como condição. Então, eu vou servir o almoço dele. Não, seu João, mas o senhor tem que tomar banho antes do almoço, para tomar banho mais, para almoçar mais limpinho, de novo, às vezes, né? Precisa de insistência, mas funciona. Ou então, não, seu João, se o senhor vai ler o seu jornal, vai assistir a sua televisão, primeiro vamos tomar banho. Muita gente também usa o evacuar. Então, aquele idoso foi fazer cocô, inclusive dá pra estimular ele a já até ir sem roupa. Não, já tira a roupa inteira, porque aí depois já dá pra falar, mas o senhor tá sujo agora, tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Muitas vezes ele mesmo, com o tempo, vai associar, já vai, né, brigar menos, às vezes até tirar a roupa por si só, mas muitas vezes não, mas ele já vai brigar menos, o cérebro dele vai fazer uma pequena associação. Se aquele idoso jura de pé junto que já tomou, às vezes vale a pena realmente, como eu falei, não contrariar. Então falar, é verdade, o senhor já tomou, mas eu preciso tomar. O senhor me ajuda? O senhor vai junto comigo? Ou então, o senhor me ajuda,
dá pra fazer, inclusive, eles gostam muito de se sentir úteis. Então, não, seu João, mas sabe o que que é? Eu preciso lavar o box, ou eu preciso lavar aquela paredinha ali onde ficam os shampoos. E aí vai, leva uma esponja, alguma coisa pra ele ir lá pro box. Isso, muitas vezes, essa questão de ele se sentir útil ajuda bastante também. Outra dica é colocar uma música tranquila na hora do banho. A música, ela tem um papel sensacional no cuidado do paciente com demência. Se sabe que memórias musicais são as últimas a serem perdidas. Então, principalmente, ou uma música que você sabe que ele gostava na juventude, né? Então, um sertanejo, um pagode, enfim. Ou uma música tranquila, uma música clássica. Claro que não pode ser algo que irrite ele, mas a música por si só já deixa o ambiente um pouco mais tranquilo. Então, daqui a meia hora tá na hora do banho da Dona Maria. Então, coloca a música, transforma aquele ambiente bem tranquilo. Uma música sem ser alta, música alta costuma irritar. Uma música mais baixinha, às vezes isso por si só já vai deixando aquele ambiente mais tranquilo. Outra dica importantíssima é dar opções para o paciente. Ninguém gosta de ser mandado, gente, nem mesmo idoso com Alzheimer, tá? Então, vai tomar banho, vai colocar essa roupa, vai colocar essa cueca, vai. Horrível. Dê opções. Então, faça com que ele sinta que está no controle. Então, por exemplo, seu João, agora tá na hora do banho. O senhor quer colocar hoje o pijama verde ou azul? Ele talvez nem se dê conta de que ele tá sendo mandado pro banho, porque na cabeça dele ele tá tendo o direito de escolha do pijama, da cor do pijama. Outra sugestão. Dona Maria, agora tá na hora do banho. A senhora quer escolher a música que a gente vai escutar enquanto toma banho? De novo, ela tá pensando na escolha, ela tá se sentindo no direito de escolha. Seu Mário, agora tá na hora do banho. O senhor quer lavar o cabelo hoje ou não? Claro, isso se tiver a opção de não lavar o cabelo, né? Ele vai se sentir no direito de escolha. Essa sensação de escolha para eles é importantíssima. Isso ajuda muito em qualquer aspecto de cuidado, na verdade, do paciente com Alzheimer ou com outra demência. E por último, uma dica bônus, que pode ajudar sim no cuidado, mas no cuidado geral também de qualquer idoso, que é hidratar essa pele após o banho. Com o banho, mesmo que a gente não passe o sabonete no corpo inteiro, a gente acaba perdendo um pouquinho daquela barreira. E paciente idoso, por si só, já tem a pele mais seca. Isso acaba levando a coceiras, irritabilidade. Então, às vezes, o banho ele pode até atrapalhar nesse sentido. E aí, o que a gente faz? A gente devolve a barreira cutânea, então a barreira de proteção da nossa pele, proteção contra bactérias e aquela sensação gostosinha de hidratado, através da hidratação. Hidratar após o banho é a melhor hora para hidratar. Dá para usar creme baratinho, gente, não precisa ser creme caro, não. Uma sugestão, creme Nivea. Sim, aquele de potinho azul ou mesmo da latinha, vem de qualquer farmácia, qualquer mercado. Faz um momento gostoso. O toque também ajuda muito esses pacientes, ajuda a acalmar. Então, se fizer um ritual mesmo, né, depois do banho, fazer uma hidratação, uma massagenzinha, às vezes ele acaba associando o banho com algo gostoso. É o momento que ele fica com a pele bem hidratada e não tem quem não goste de uma pele bem hidratada. É uma dica a mais. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui pra mim, porque assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas como você que estão precisando desse auxílio. Deixa um comentário também se eu te ajudei com alguma coisa. E não deixa de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre saúde do idoso. Até mais!